Olá pessoal, tudo bem? Eu e a Rayane pegamos a questão 9 e a gente vai falar sobre como os sistemas operacionais gerenciam os arquivos, explicando os conceitos de sistema de arquivos, interface e implementação. Beleza, pessoal, então vamos lá. Por que o sistema de arquivos importa de fato? O sistema de arquivos ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o usuário se preocupe apenas com a parte que realmente interessa a ele vai manipular o arquivo como ele quer, sem se preocupar na forma como aquilo é implementado. Então ele vai manipular o arquivo, vai criar, vai abrir, vai salvar, e o SO ele vai cuidar do que seria a parte difícil. Então, o sistema de arquivos ele é essencial para que haja essa comunicação ali entre o que o usuário quer fazer e a forma como o hardware lida com isso. Beleza, pessoal, então vamos lá. Primeiro, falando sobre o sistema de arquivos, né? O que são os arquivos? Arquivos, eles são uma forma que a gente tem de armazenar na memória secundária informações sobre alguma coisa. Os arquivos eles contêm os metadados, que não são informações sobre o que o usuário está guardando lá em si, mas informações sobre o arquivo, que são importantes para o SO e para a gente. Como, por exemplo, o tamanho dele, o nome, as permissões, data de modificação e por aí vai. O sistema de arquivos ele é composto basicamente por uma coleção de arquivos e uma estrutura de diretórios. Então, o sistema de arquivos ele vai saber exatamente onde está cada um desses arquivos e as informações sobre cada um deles. Isso vai facilitar a comunicação ali, né, como eu citei anteriormente, entre o que o usuário quer fazer e como o hardware vai lidar com isso, tá bom? A interface é justamente o que o usuário está vendo no momento em que ele está ali manipulando as informações, né, com os arquivos. Então, quando ele cria algum arquivo, quando ele abre algum arquivo, salva, tá bom? O que ele está vendo ali, né, a forma como ele manipula aquilo. E a implementação é o que o sistema de arquivos vai cuidar de fazer. Quando o usuário faz alguma coisa, o sistema de arquivos implementa isso de fato. Então, esses são os conceitos-chave sobre o que a gente vai explicar. E agora eu vou trazer um breve exemplo sobre isso. Bom, agora eu estou aqui na interface e eu vou digitar um comando. Eu quero criar um arquivo de texto. Eu vou digitar echo hello world exemplo.txt. Com esse comando, eu vou estar criando um arquivo de texto chamado exemplo e dentro dele tem o conteúdo hello world. Isso é o que eu como usuário estou vendo. Agora vamos ver o que está acontecendo por debaixo dos panos. Bom, pessoal, agora aqui na implementação a gente vai ver como que isso tudo é feito por debaixo dos panos, né? O que acontece quando eu crio esse arquivo é que, primeiro, eu faço uma chamada de sistema, né? Nessa chamada de sistema, eu vou acionar o sistema de arquivos lógico. Esse sistema de arquivos lógico ele vai ser responsável por alocar um FCB novo para esse arquivo. O FCB ele é o File Control Block. Ele vai conter os metadados desse arquivo. Em seguida, ele vai gravar no diretório atual esse FCB. Ele vai atualizar o diretório atual com esse FCB e ele vai gravar esse diretório no disco, né, contendo esse FCB novo. Em seguida, o conteúdo que eu digitei dentro do arquivo vai ser salvo no disco também. E, a partir disso, agora eu tenho um arquivo salvo na memória secundária e vou poder acessar sempre que eu quiser. Então, essa é a implementação da criação de um arquivo. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar agora um pouco sobre a parte de erros e boas práticas na utilização do sistema de arquivos. E como vocês podem ver, o tema que eu escolhi seria o uso de diretórios de nível único. Essa é uma problemática discutida desde os primórdios dos sistemas de arquivos, desde os primeiros sistemas operacionais, como o IBM OS, o DOS, porque eles usavam fitas e disquetes, que utilizam o diretório de nível único. Então, isso com o tempo foi notado que seria um problema, porque, por exemplo, se a gente tiver dois usuários utilizando o mesmo computador e eles quiserem salvar um arquivo sem esse ponto .txt, então um usuário vai lá, salva o seu arquivo, e chega outro usuário e quer salvar o mesmo arquivo com o mesmo nome. E muitas vezes esse arquivo seria sobrescrevido.
E com o avanço dos sistemas operacionais, eles passaram a usar primeiro o uso de diretórios de dois níveis, que seria o nível base e o nível usuário. E atualmente a gente utiliza uma estrutura em nível de árvore. Então agora eu vou demonstrar como que era, né? Como que acontecia esses erros anteriormente. Eu criei aqui esse diretório usuários exemplo, que vamos fingir que seria um diretório de nível único. A gente tem aqui um arquivo senhas.txt. Então, o que que acontecia? O usuário vinha aqui, criava um novo documento. Então, a gente vinha aqui, salvava senhas.txt. E o que acontece? A tratativa, ao menos aqui no Windows, né, no gerenciador de arquivos, ele vai renomear esse arquivo em todos os casos. Se você apertar aqui que deseja renomear, ele vai salvar em tese com o mesmo nome, mas não é o mesmo nome, porque tem esse parêntese e dois. E se você disser que não quer renomear, vem aqui senhas.txt e ele deixa como novo documento de texto. Então, não tem como você salvar ele com o mesmo nome. Mas o que acontece em algum editor de texto, né? Ele pergunta se você quer sobrescrever o arquivo. Então agora eu vou demonstrar mais para vocês como que seria, como que é feito essa divisão de diretórios atualmente. Que eu tenho conhecimento, todos os sistemas operacionais atuais fazem essa divisão automaticamente quando você instala o sistema operacional. E por que que isso ocorre? Porque foi visto a necessidade de ter isso como uma facilidade não só para o usuário, mas também para o sistema operacional. Porque quando você vai baixar algo, ele já sugere onde você vai baixar, que geralmente é nesse arquivo de programas ou nesse outro. Então, fica mais fácil não só para você, mas também para o sistema operacional localizar aquele arquivo. E, em resumo, os sistemas de arquivos são fortemente utilizados pela gente diariamente, principalmente nós que estamos, né, na área da tecnologia. A gente tem que saber manipular eles muito bem para a gente construir sistemas cada vez mais escaláveis. E é isso. Muito obrigada pela atenção.